Reforma tributária vindo aí, inclusive ontem o Zema falou que ele é favorável e uma galera ficou confusa, mas a reforma tributária do Lula, o Zema é favorável, o que está acontecendo? Vamos conversar dela, deixa eu te explicar o que está acontecendo, os problemas que ela resolve e os problemas que ela pode causar, especialmente se vai ter aumento de imposto ou não. Roda a vinheta. E claro, se você quiser de fato um país muito mais simples em termos de pagar impostos, ou se você quiser não pagar impostos legalmente, se você quiser saber para onde que você pode ir em termos de sair do Brasil, onde que você pode viver melhor e tudo mais, eu tenho a SETI, que é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil, que te ajuda a mapear quais os países onde você pode ir, o que que você pode fazer, onde é que você pode distribuir investimentos, como é que você pode declarar suas coisas, para legalmente pagar muito menos ou possivelmente zero de impostos. Isso vai estar aqui na descrição. Voltando para coisas tristes, Brasil. Tá tendo agora a discussão da reforma tributária em nível federal, uma discussão gigantesca. Não tá saindo tanto assim para as manchetes, porque, primeiro, que é uma discussão extremamente chata e técnica, e segundo, que ainda tem pouca coisa clara a essa altura do movimento. A gente não sabe nem se ela vai ser aprovada, honestamente. Mas ontem a gente teve um pouco mais de manchetes em cima disso, porque vai subir impostos em serviços, sim. Isso saiu e muita gente olhou e falou, então vai subir imposto no total, certo? Não sabemos. Aí também teve um negócio do Zema apoiando, que uma galera ficou meio... The fuck? O que aconteceu aqui, certo? E eu quero fazer essa explicação também em parte do ponto de vista de o que eu faria se eu fosse um deputado federal votando isso aí. Porque não é segredo que esse é o meu caminho, que eu quero acabar lá como deputado. Bom, não quero acabar como isso, né? Tem várias outras coisas que eu quero fazer depois da vida, né? Mas essa é a minha rota de 26 estar concorrendo nisso, 24 vai ser vereador em São Paulo, capital. E então eu acho que é interessante eu ir por essa rota para vocês também pensarem o que tá rolando dentro da cabeça de um mandatário quando o cara tá escolhendo isso. Porque também, outro contexto para quem não conhece muito do canal, talvez, ou não acompanha a gente tanto assim, a gente dentro do Ideias Radicais trabalha com assessoria para vereadores, né, nível municipal, e eu trabalho, também a gente já teve equipe nisso, e hoje eu sou parte do Instituto Livre Mercado, que está, né, eu sou um dos fundadores e conselho administrativo do Instituto Livre Mercado, que opera a frente parlamentar do Livre Mercado, que é de em torno de 200 deputados ali e senadores também para discutir liberdade de mercado em Brasília. Então eu já trabalhei com isso, de trabalhar junto com mandatários, não do Novo, né, porque ali é fácil, né, mas com deputados e senadores de outros partidos, e muitas vezes de esquerda, para tentar convencer a aprovar coisas de livre mercado. Então eu conheço bem como é que é esse processo. Tipo, eu já fiz o processo de pegar a lei na mão, dentro dos corredores de congresso, e falar com o deputado, deputado, isso aqui vai dar merda, vocês viram que esse negócio aqui... Então eu conheço isso aqui. Então eu acho que é interessante você ver desse lado para conhecer a cabeça dos caras um pouco. Qual que é o conceito aqui da reforma tributária? O Brasil não só tem impostos altos, porque às vezes falam assim, imposto de renda no Brasil é relativamente baixo, mas a carga tributária em proporção ao PIB no Brasil é maior do que Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido. A gente cobra imposto no nível quase europeu. A gente está quase no nível de imposto em relação ao PIB da Alemanha. A carga tributária no Brasil é alta, sim. Isso aí, quem quiser discordar, mano, tá completamente lelé das ideias. É caso de ou apresentar gráficos básicos e se o cara depois disso continuar insistindo, é caso de internação psiquiátrica. Aí não é caso mais de argumentação técnica. É caso já médico. E em cima disso, a carga tributária no Brasil é extremamente complexa, especialmente os impostos associados com consumo e produção, ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS. O Brasil é o país que dá pau jurídico de ir para STF, discussão de restaurante tem que pagar ICMS ou ISS, porque ele está fazendo o serviço de pegar ingredientes e transformar isso num prato e levar na sua mesa, ou tem uma fabricação acontecendo ali na cozinha. Tem discussão de software, de assim, software paga ICMS ou ISS? Porque assim, mercadoria, né? Pô, se eu compro, sei lá, um Word, compro um Windows. Não, mas aí você tá comprando o software pronto da caixinha, né, da prateleira. Então é um imposto. Mas se for um software feito especificamente para sua empresa, então você está comprando o serviço de fazerem um software para você. Aí o imposto é diferente. Um negócio completamente pinóia das ideias. O nosso ICMS é uma legislação extremamente complexa e isso é não único no mundo, mas extremamente raro.
ao ponto em que o contencioso do Brasil, ou seja, processos sobre tributário, processos em que existe uma discórdia, soma 75% do PIB brasileiro. Senhores, isso dá trilhões de reais em causas que estão na justiça em que, não sei. Tinha que pagar quanto aqui? Ninguém realmente sabe. E aí o que acontece é que a empresa é achacada, é chamada de bando sonegador, difamado, gera problemas para ela, gera custos jurídicos de ir atrás desse processo e tudo mais. Aí perde, mas na outra ganha. Aí, ganhei, tá tudo certo e tudo mais. Aí o STF vai lá e muda o entendimento e fala, não, tem que voltar para 2007 lá, porque tava tudo errado. E todo mundo que achou que tava com segurança jurídica aqui com coisa julgada vai ter que pagar 5 anos de imposto retroativo e ainda sai o asbestado, arrombado do Barroso para falar que não, mas quem não fez a provisão de pagar esse imposto aqui fez uma aposta. Uma aposta. O animal, o seu burro de carga. Era coisa julgada e ainda assim eu tinha que... Isso é o sistema brasileiro. Isso gera enormes custos. O custo Brasil como um todo, então isso não é só o custo tributário, é o custo de burocracia, é o custo de oportunidades perdidas, todo o custo de, burrices associadas com o Brasil insistir ser Brasil. A estimativa de alguns anos atrás é de 1,5 trilhão de reais, em torno de 22% do PIB. O custo de declarar impostos no Brasil, o custo de toda a burocracia, é alguma coisa, grosseiramente falando, as contas variam entre 60 e 100 bilhões de reais no Brasil. Então não é só o custo de imposto. É o custo de pagar isso e todas as coisas associadas. Esse dinheiro é inteiramente perdido. Claro, o dinheiro de imposto também já é perdido porque imposto é roubo. Agora, você ainda colocar mais uma burocracia em cima que é completamente estúpida, é um desperdício ainda maior. Esse é um dos graves problemas de Brasil, que a ideia é consertar com uma reforma tributária simplificando os impostos da cadeia produtiva, da cadeia de consumo. Qual é a proposta largamente falando? Criar um IVA, um imposto de valor agregado com alíquotas simples e diretas. Então, como é que é um IVA no resto do mundo? Você paga imposto em cima do que você modificou de valor no produto de alguma coisa. Então você comprou insumos e tudo mais para produzir alguma coisa, digamos, sei lá, câmera de vídeo, né, que tá aqui na minha frente, e esses insumos custaram 1.000, e você vendeu a câmera por 1.600. Então você vai pagar imposto em cima do valor que você agregou, 600. Então essa alíquota vai ser em cima disso aí. Então fica uma coisa muito mais simples de você resolver, porque você simplesmente declara tudo que é insumo, preço final, reduz, paga imposto em cima disso, ficou muito mais fácil e é um só. Não é que nem no Brasil que tem mais imposto do que... Meu Deus. Se você for ver toda a lista de impostos de consumo no Brasil, parece um gerador aleatório de siglas. Alguém chegou lá no chat GPT e falou, por favor, me crie 38 impostos aleatórios com nomes que parecem sérios. E ele vomitou alguma coisa ali. Isso é o sistema tributário brasileiro hoje. Para você ter o contraste, eu já uma vez parei para ler o sistema do IVA estoniano, né, que é um dos países mais livres do mundo, que teve um crescimento fantástico e tudo mais. O IVA inteiro deles, a legislação inteira deles dá umas 70 páginas. Esse é o código tributário completo deles, sobre impostos de consumo, produção, etc. Que negócio surreal para o Brasil. 70 páginas, você não entra nem na introdução do prefácio do livro de Código Tributário 1 de 46. Até aí, bonito. Até aí, não consigo imaginar alguém ser contra. Quem que seria a favor, né, de manter esse sistema assim? Quem ganha em cima de litígio. Então, assim, fiscal e advogado tributarista. E ainda assim, boa parte deles é a favor de mudar. Então, assim, fora, assim, fiscal que tá cobrando propina para mudar a tributação e aliviar pro cara, ou aliviar multa, ou alguma coisa assim, ou achacando os caras falando, ou você me paga a propina, senão eu te jogo na de cima, ou alguma coisa assim, eu não imagino alguém ser contra. Então isso dá um contexto maior na declaração do Zema de falar, pô, eu sou totalmente a favor dessa reforma. Pô, e tu é contra? Sabe? Tipo, vamos entender o que tá acontecendo aqui. O problema é a execução. Não se sabe 100% ainda como é que vai ser o texto, isso está sendo discutido pra caramba. Inclusive aconteceu um crime federativo, assim, pra mim, de vício de processo, dá vontade de falar para tudo e refaz, de que na distribuição dos deputados que vão integrar essa comissão, São Paulo foi cruelmente subrepresentado. Quando você pensar o quanto que é o PIB de São Paulo e de indústria que vai pagar disso aqui, São Paulo foi cruelmente subrepresentado.
E o Sul, salvo engano, não está representado. É verdade, eu fui até conferir aqui, tava o Van Hatten explicando isso, né? Você tem 3 deputados do Amazonas, por causa da Zona Franca de Manaus, nenhum do Rio Grande do Sul, nenhum do Paraná e nenhum de Santa Catarina. Pô, aí... Você tá me tirando, né, Bico? Só nessa aí eu já tinha vontade de falar, gente, parou, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos todo mundo tomar uma, fingir que isso aqui não aconteceu, deleta e refaz, porque aí você tá de palhaçation com a minha cara. Mas, né, isso aconteceu durante o processo e tudo mais. E aí vem a discussão de como é que nós vamos executar essa transição toda desse imposto, como é que ele vai funcionar. Porque tem várias pegadinhas, tem várias armadilhas que podem acontecer durante a execução desse imposto, que geram um problema, que aí volta aquilo que eu falei, né, se eu fosse mandatário, como é que eu votaria nisso? Tu tem que votar numa situação que é assim, cara, você tá entre o ruim e o pior, e você tá com dificuldade de delimitar qual é o ruim e qual é o pior. Porque às vezes você olha e fala, não, mas o ideal seria isso. Não, maneiro. O ideal seria o Estado deixar de existir, tudo ser privatizado, a sociedade ser organizada de maneira voluntária, e todo mundo entender que imposto é roubo. É isso que está sendo votado? Lamentavelmente, não. Então a gente tem que pensar uma coisa. Eu lembro que eu tive isso no PL de jogos, de legalização de jogos. Porque o PL de legalização de jogos no Brasil, na verdade, é um PL de cartel de jogo. Uma porrada de licenças e tudo mais. É uma gigantesca reserva de mercado. E você fala, cara, o projeto aqui é o seguinte... Ou a gente cria um cartel completamente feudal de empresas de jogos aqui e tudo mais, que vão ter monopólios claramente definidos, e vão criar a bancada deles, e vão pagar propina pra caramba, e vai criar um sistema de merda, ou deixa na mão do crime organizado. Às vezes você tem essas situações de votação, certo? E tem algumas coisas dentro dessa reforma que são meio isso. Então, por exemplo, a que mais chamou atenção, vai subir imposto em serviço. Vai. Isso aí é inconteste. Vai subir imposto no setor de serviços. Porque hoje a gente tem um desequilíbrio no Brasil que é o seguinte, o setor de serviços é o que mais emprega, mas paga menos imposto. E o setor de indústria paga imposto pra caramba, mas emprega menos. Então, assim, em termos de geração de votos ou geração de empregos, existe um desbalanço e tudo mais. E a ideia de um VAT coloca todo mundo na mesma regra, porque hoje você tem um imposto quase que para cada produto no Brasil. É um negócio maluco. Então, você fala assim, não, agora vai todo mundo pagar o menos. Quem tava pagando mais do que vai ser a nova alíquota vai achar legal, quem tava pagando menos do que vai ser a nova alíquota vai ficar puto. E aí você tem que falar, gente, ó, o mundo tu vai pagar mais, mas dentro da sua cadeia de produção um monte de coisa vai cair de custo porque impostos de produção vai cair. O seu consumidor lá na frente, no fim das contas, tá pagando a mesma coisa. Tá bom que o seu preço vai subir, mas o preço de todo mundo vai subir, então você não, em termos de competitividade, né, simplifica. Você vai ter cortes de custos na tua área de tributário, depois que a transição for feita, já entro nisso. E, no geral, o país fica melhor. Quer dizer, melhor não, né? Vai ficar assim, menos lixo, né? A gente vai subir de nota de 0 a 10, a gente vai subir de um 4 para um 4.3. Mas tu vai pagar mais. E aí? Você fica numa escolha meio... Do outro lado, indústria vai pagar menos, vai simplificar muito, inclusive, o nível de complexidade tributária e o nível de litígio e o nível de coisas que podem acontecer, que podem falir uma indústria, tipo, deletada, assim. Ó, você perdeu essa causa, morra. Isso vai acabar. Vai simplificar muito, aumenta a produção industrial no Brasil, ajuda o desenvolvimento econômico, ajuda a geração de empregos dentro da indústria que pagam um salário muito mais sério, né? Você tem um monte de coisas boas aí. E aí tu tem que olhar pra isso e pensar, tá... E aí? E aí? Agora, outra vantagem do IVA, mas também que é difícil de calcular essa altura do que aconteceria, é que o setor de serviços poderia boletar uma porrada de coisa como custo. Tá, boleto toda a minha folha aqui de custo, software, tudo isso aqui é custo. Qual que é o valor agregado? Certo? Porque ele não vai pagar uma nova alíquota que pode ser aí 25%, sei lá, 30%, não sei, em cima do faturamento dele. Ele vai pagar em cima do valor que ele agregou. Então você pode boletar uma porrada de coisa como custo e abaixar. Então, não é que o seu imposto final vai subir dos, sei lá, vamos chutar aqui, 11% atual para 25%. Não é isso que vai acontecer.
O que acontece é que hoje você paga 11 no faturamento se você tá no lucro presumido ou alguma coisa assim, um monte de maluquice diferente, você vai pagar 25 no saldo do valor agregado teu e daí você tem que contar tudo. E daí, claro que o cara vai perguntar, tá, e o que eu posso deduzir como gasto, então? O que eu posso deduzir como despesa? Como é que vai funcionar isso? E, largamente, a resposta a essa altura da discussão é, cara, confia que vai ficar tudo bem. E a resposta do cara que é extremamente razoável para o Brasil é, confia puta que pariu nenhuma. Você tá louco? Nunca este Brasil aqui prometeu alguma coisa e entregou. É decepção atrás de decepção. E agora vocês estão falando que não, vai ficar bom. Me dá um motivo, me dá um terço de motivo. Não vou nem pedir um motivo inteiro, porque vai que vai dar imposto de importação nesse negócio inteiro. Me dá uma amostrinha aí. O cara vai falar, mano, eu não vou nem pedir um motivo inteiro, porque deve ter uns 3 impostos mais imposto de importação nisso aqui. Me dá uma amostrinha, me dá 10% do motivo de por que eu deveria levar essa sua consideração aí a sério. E a resposta do outro lado vai ser confia, e essa é a discussão atualmente. Então isso é um problema. Vamos ver o que vai vir da proposta ainda. Mas é uma situação que vai acontecer aí, e é difícil calcular esse balanço. Até agora, se eu fosse um mandatário nessa situação, tendo que votar isso, eu ia falar, eu não tô confiando porcaria nenhuma, eu quero ver todas as contas, todas as estimativas e o texto final antes de eu, sabe? Não tô confiando em vocês. Outra coisa também que é um problema de confiança e eu acho que é o mais grave dessa legislação inteira, inclusive, não esse negócio dos serviços, mas isso que eu vou explicar agora, que vai ser um IVA nacional ou cada estado coloca o seu? E se cada estado coloca o seu, quando ele quiser mudar, como é que vai ser? Porque o essencial para mim nisso aqui seria você preservar a competição entre estados e cidades. Depois a gente fala do ISS, é o meu terceiro ponto. Porque estados menos competitivos vão ter um incentivo para falar, não, vai ser um IVA igual para todo mundo. Não. Isso aí, se eu fosse mandatário ia ser assim, se vai ser um igual para todo mundo, eu tô contra. Ah, mas vai ter benefício. Acabou a discussão. Eu tô contra e fim. Esse argumento acabou, essa conversa chegou ao seu encerramento. Ou vai ter competição de estados, ou a casa caiu. É simples. Porque o que acontece? Estados menos competitivos ou que cobram altos impostos, vão falar, eu cobro aqui, essa porradona aqui e tudo mais, então todo mundo vai cobrar igual eu. Porque daí eu vou ter uma competitividade a mais. Só que os estados que foram fiscalmente responsáveis ao longo do tempo, às vezes eu falo rápido, o pessoal pode pegar errado, né? Os estados que foram responsáveis, como por exemplo o Espírito Santo, que inclusive enfrentou uma greve da PM por causa disso, estados que estão fazendo o trabalho para colocar sua casa em ordem, como Minas Gerais, vão ser punidos por isso. Estados que têm alguma noção de que competitividade é importante, como Santa Catarina e Paraná, vão ter os seus anos de esforço aí, às vezes décadas de esforço para manter isso, destroçados, para subsidiar estados que falaram, não, eu vou tratar todo mundo como bandido vagabundo e que se dane, e eu tenho direito constitucional na União Federativa aqui de que nenhum estado seja mais competitivo que eu. Ah, vai te catar. Vai dar meia hora de bunda com o relógio quebrado, você tá louco, não. Não vai ser assim, não. E outra. Então vai ser uma alíquota única para todos, mas a gente vai então fazer um negócio aqui. Ao invés da gente nivelar por cima, que é o que teria que acontecer, aliás, é bom explicar isso, né, Rafa? Se você coloca uma alíquota única, teria que ser uma de duas coisas. Ou a alíquota mais alta que existe no Brasil hoje é imposta em todos os outros estados, ou, segunda opção, um subsídio é dado aos estados que têm alíquotas, que têm arrecadação maior agora e que vai cair porque eles vão tentar fazer alguma média de alguma forma. Porque assim, se o Rio de Janeiro agora cobra um carretão de imposto e tudo mais, e estados como o Espírito Santo cobram um pouquinho menos, se você vai fazer uma alíquota única, o Espírito Santo teria que subir pra caramba. Porque se você mandar baixar do Rio de Janeiro, ele quebra. Quer dizer, já tá quebrado, mas daí piora o que já tá horrível. Estados que têm alíquotas altas, se tiver que baixar, vão quebrar. Então, a gente joga lá em cima. Não, aí você tá me tirando. Aí isso aqui virou já aumento de imposto. Você tá me tirando. Acabou. Já sou contra. Além do fato de que é uma alíquota única pra todo mundo. Mas, se a gente for fazer um negócio... então vamos fazer uma média, certo? O pessoal começa aqui em 19, termina em 28. Então vamos botar em 23,5. Não sei, né? Tô chutando um número aqui. Mas tem estados que vão perder a arrecadação. Não, então a gente faz um fundo de compensação. Compensação, tua mãe, aquela gorda, você tá louco. Não. Então o estado vai agora... ele teve todos esses anos de cobrar imposto mais alto, de todas as palhaçadas que ele fez, jogou a conta na galera e tudo mais.
Agora ele vai baixar um pouco pra ficar mais competitivo, pra ficar mais legalzinho. E nós vamos pagar ele. Aí ficou bom. Não. Aí o Estado vai ficar mais competitivo porque ele consegue abaixar imposto e quem paga a conta é o resto, porque eles decidiram ser assim. Não, você tá me tirando. Você tá me tirando, não. Vai ser assim, não. Então é muito importante que a gente tenha assim, tem alíquotas de cada estado. Ele delimita o seu. E não me venha também, outra coisa também que se vierem com isso, eu ia falar, acabou a discussão aqui, vai ter um consórcio de fazendas dos estados para permitir que outros baixem. Porque o que muitos estados não competitivos, vagabundo, parasitário, têm na cabeça? Não, porque se a gente deixar todos os estados terem, aí um estado vai lá e abaixa para tentar ser mais competitivo e eu me ferrei. Então a gente devia ter alguma coisa para combater a guerra fiscal. Não é legal? Os caras colocam esse nome, guerra fiscal. É porque guerra é uma coisa ruim. Não, é competição. Vida longa a guerra fiscal. Isso é uma das poucas coisas que mantém o Brasil sendo uma coisa minimamente diferente da Venezuela ou da Argentina. Ok? Aí os caras vão falar, não, vai ter que ter um comitê, um sindicato, uma associação das receitas, de maneiras que se, o Mato Grosso do Sul quiser abaixar o seu IVA, os outros estados têm que votar para aprovar. Palhaçada. Mas existe essa proposta. Porque estados não competitivos querem evitar que estados competitivos fiquem mais competitivos. Terceiro problema. Esse IVA incluiria dentro o ISS, que é o Imposto hoje de Cidades. Uma dinâmica, por exemplo, que existe na Grande São Paulo, as cidades do entorno da Grande São Paulo terem ISS menor para tentar atrair empresas de tecnologia ou empresas assim, de uma mobilidade um pouco maior para fora da Grande São Paulo, porque a Grande São Paulo cobra um ISS mais alto porque ela se sente no direito. Vocês precisam de mim e tudo mais, vou carcar em vocês. O que está errado, mas eles fazem isso porque eles conseguem ter esse abuso econômico para cima da parte produtiva da cidade. Então, cidades do entorno ali tem uma competitividade maior para falar, vamos colocar um ISS mais suave aqui na galera. Agora, se você planifica todo mundo, acabou a competitividade das cidades menores. Então, o que vai acontecer? A pressão dessas cidades vai ser no Estado para o Estado subir o IVA, porque daí aumenta o repasse delas. Então, você mata a competitividade entre as cidades para criar um sistema onde o incentivo é prefeito pedir aumento de imposto. É grave. Como é que vai ser resolvido isso? Como é que vai ser resolvido para a gente manter alguma medida de competitividade de cidades? Porque um princípio importante de federação é você não ter a federação e o Estado deixar de existir, eu sei. Mas é você ter uma competição entre municípios. Quanto mais localizado a capacidade dele se diferenciar, melhor. Então, se você tira uma possibilidade dele ser competitivo via o ISS, vai sobrar o quê? A gente vai ser competitivo no IPTU, plano diretor, parques, vira palhaçada. E isso também tira a capacidade dos municípios de se diferenciar e de se inovar, que é uma das coisas que existe hoje grave no Brasil, né? Tem um monte de cidades eu quero dizer assim, não mais do que 500 nas 5 mil brasileiras, mas 500 cidades de um monte, em que, em algum nível, prefeitos e Câmara dos Vereadores entenderam que inovação é importante. E num grupo ainda menor, eu diria que tem umas 50 cidades hoje, que elas falam assim, se a gente pudesse meter o louco agora e inovar um monte em como essa cidade vai ser, criar sistemas e tudo mais, a gente faria, porém a legislação nos proíbe. Então a gente fica aqui num negócio meio jurássico amarrado. E essas cidades, se elas pudessem fazer isso, elas iam puxar o Brasil pra caramba. Então, qualquer medida que tira a autonomia dessas cidades já é um problema. Então, como é que vai ficar dentro do IVA a possibilidade de cidades ainda ter uma competição tributária? Ou não vai ter? Grave. Isso é uma coisa que eu deixaria de votar a favor caso não tivesse. Cara, essa aí doeu no coração, eu não sei. Tipo, digamos, a reforma sai certinha no resto, mas e nisso aqui? Então, a favor ou contra? Então, a gente tira a competitividade de cidades para criar um sistema tributário extremamente mais simples ou não? Essa é uma decisão difícil, honestamente. A essa altura, eu não sei o que eu faria. Que volta àquela discussão de, tipo, cadê o texto, sabe? A gente tá falando de uma coisa ainda muito conceitual, então, nessa altura, não tem como responder. Agora, um outro problema também que pode aparecer, linha de isenção para baixo. Porque, por exemplo, você tem um cara, o cara planta banana. E ele fatura muito pouco ao longo do ano, um negócio lá pequeno, aquelas plantações de banana que você vê na beira da estrada e tudo mais.
Você vai fazer o cara declarar IVA, o faturamento dele é, sei lá, 40 mil reais ano. Não vale o custo do fiscal fiscalizar ele. Não vale o custo do cara abrir a declaração dele e fazer isso. E se o cara tiver que fazer isso, provavelmente é uma pessoa simples que não vai fazer isso aqui, certo? Então o cara vai ter mais um monte de custo de contador e tudo mais. Vários países dentro da legislação do IVA têm uma isenção. Por exemplo, na Estônia eu acho que é 40 mil euros. Então se você fatura menos que 40 mil euros no ano, cara, nem se dá o trabalho de fazer, bicho. Porque se você fatura 40, o teu lucro deve ser o quê? 10. Se o imposto é 20% em cima disso, a gente vai pegar 2 mil euros de imposto. Entre os custos de você fazer declaração, o custo de fiscalizar e o quanto pode ter de erro nisso, pode ser de 2 mil e na verdade era 1.800. Então o fisco vai ter que ir atrás de você para pegar esses 200 de diferença. Vende tuas bananas aí, foda-se. Esquece. Não vale a pena. Seria importante ter uma linha mínima disso. Nunca ouvi nada dessa discussão dentro da reforma tributária atual, mas eu acho que seria importante, porque isso aí ia dar uma aliviada para a camada mais simples da população que está produzindo alguma coisa e também desafoga um monte de coisa. Vamos ver. E o último problema que ainda não sabemos aqui é a transição, porque você está criando um novo sistema tributário. Então, existe um risco muito grande de você implementar ele 90 dias depois e assim, tá, mas qual que é a alíquota? Não sei, porque você vai mudar do sistema atual pra a gente tem que pegar o valor agregado de cada uma delas e tudo mais. Quantos por cento tem que colocar pra dar mais ou menos a mesma arrecadação de agora? Aí você fala, mas Rafael, aí você pode inclusive fazer uma esperteza de fazer um cálculo aí que você bota uma nova alíquota que é na verdade um aumento de impostos disfarçado de reforma. Sim, esse risco existe. Já chego nisso. Agora, tem esse tempo de você calcular qual que teria que ser a alíquota e o pessoal aprendeu o sistema. Então, seria um pouco temerário, assim, tu meter o sistema para funcionar 6 meses depois. Não, então nós vamos abolir todos os impostos atuais daqui 6 meses e vai tacar esse agora e a gente não sabe a alíquota. E se der errado para cima, vocês pagaram um caminhão de imposto, que sejamos sinceros, a gente não vai devolver 1 centavo para vocês. E se a gente errar para baixo, sei lá, colapsou tudo, né? Honestamente, eu pessoalmente fico muito triste com uma notícia dessas, né? Mas, pode dar esse problema. Então, qual é a alíquota? E até o pessoal aprender o sistema. E assim, vão ligar o sistema. Vai aquela coisa de governo federal, né? Ah, tá funcionando o sistema, todo mundo entra lá. Pau, caiu o sistema. Bugou. Pegou fogo no servidor. Não funciona. Os espaços de declaração não existem. O negócio veio superfaturado porque contrataram uma empresa amiga do Lula pra fazer, aí veio com os negócios lá no meio que não faz nem sentido. E tem todos esses problemas e outros problemas que a gente nem consegue sequer conceber desse sistema irão acontecer. Então, tem que ter uma transição. De quanto tempo? Por quê? Porque durante esse tempo de transição, como é que vai funcionar isso, né? Digamos que a transição é de 5 anos. Então, no primeiro ano, você coloca um IVA a 1%. Só para vamos aprender, né? Só para esse ano aqui é só para os contadores aprenderem como faz, tal, a gente testar o sistema, dar aquela crocância e tal. Não, tá. Mas vocês vão abaixar todo o resto durante esse ano? Não. Então, temos um aumento de imposto. Temos um novo imposto, mantemos o sistema atual complexo, com um novo imposto, que é só uma alíquota 1% temporária, 2 semanas só pra gente aprender o sistema, né? 2 semanas só pra chetar a curva, quem lembra, lembra. 2 semanas só pra gente aprender o sistema, 2 anos só pra gente aprender o sistema, depois a gente faz a transição. Já começa a bater na minha fé que eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, não. Então, nesse período, vocês vão reduzir o resto? Ou vocês vão compensar? Ou vocês vão dar crédito? Como é que vai ser? Aí, digamos, fica 1 ano lá. Aí, se a transição é de 5 anos, ao longo desses próximos 4, a gente vai subindo até chegar na alíquota completa e os outros vão caindo até zerar e a gente transferir o sistema. Beleza, no papel bonito. Só que eu teria que confiar que todos os cálculos no meio dessa transição vão ficar certos para a arrecadação ficar a mesma, o que é impossível, porque o país ou vai crescer economicamente ou vai encolher economicamente, não vai ficar estável, então o número da arrecadação vai mudar porque a economia vai mudar. Então, como é que eu sei que vocês aí, canalhas da Receita Federal, não estão fazendo uma continha parceira para no fim das contas eu pagar mais? E por que eu deveria confiar em vocês, sendo que o incentivo de vocês é carcar a faca em mim o máximo possível? E se eu pedir as contas, se eu pedir as memórias de cálculo para auditar, quem faz são vocês? Por que eu deveria confiar que no meio disso aqui, para não falar, quiçá, depois, não vai ter um aumento de imposto embutido aqui disfarçado?
Porque eu sei que vocês vão tentar fazer isso, cara. Vocês são canalha. Vocês são isso aí. Vocês vivem fazendo isso. É um problema. E se a transição for muito curta, você pode dar problema de cálculo, pode dar imposto pra cima, pode dar imposto pra baixo. Convenhamos, quase certamente vai dar imposto pra cima, porque os caras vão tacar pra cima e vai virar um aumento temporário. E se for muito longa, cara, vai ser 10 anos pra ter esse novo sistema. Então a promessa é que daqui 10 anos no Brasil, nós vamos ter um novo sistema melhor, se ninguém mudar a legislação no meio do caminho, cancelar, mudar alguma coisa, mudar o cálculo e tudo mais, você vai ter umas 2, 3 trocas de governo no meio disso, se não tiver uns impeachments ainda. Por que que eu deveria confiar que essa transição de 10 anos vai ser completa corretamente? Sabe, o que foi prometido no Brasil que daqui 10 anos vai estar feito e de fato foi feito? Começa a ficar incerto. Então, assim, qualquer período fica meio que ruim, né? Tipo, se for muito rápido o problema, se for longo do problema também, você vai falar o quê? Vai fazer 4 anos? Não sei. Aí vai ficar pro próximo governo, talvez. Você começa a ter essas discussões. Então, essas coisas a gente não sabe. Então, assim, eu sei que eu fiz um vídeo assim pra esclarecer, em que, na verdade, eu só ergui um monte de perguntas pra falar de coisas que a gente não sabe, mas é pra vocês entenderem a complexidade do que tá sendo discutido. Então, assim, tem cálculos, tem números saindo, tem umas coisas assim, eu não acredito em nenhum deles, porque eu não acho que é isso que vai acontecer no fim das contas. E você ainda vai ter isso passando pelos deputados e todas as emendas deles, pelos senadores e todas as emendas deles, e o veto presidencial. E depois você vai ter que ver como é que isso vai ser operacionalizado em termos de decretos de execução dentro disso da Receita Federal, e o que a Receita Federal vai de fato fazer quando ela for meter a mão nisso. Olha, essas receitas estaduais, né? É muita incerteza no meio disso ainda, mas é para você entender a complexidade desse negócio. E o que é que, no fim das contas, toma o teu dinheiro para supostamente fazer esse país funcionar, mas no fim das contas é para pagar super salário de juiz. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês nessa discussão. Dúvidas, que eu imagino que serão várias, coloquem nos comentários aí. Por questo vídeo, é isso. Tchau, tchau.